Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje recebo aqui no podcast o narrador de jogos de luta, streamer e criador de conteúdo, Rod. Fala, mano, tudo bem contigo? Tranquilo, mano. Você ia falar streamer, criador de conteúdo de jogos de luta, modelo e apresentador. Beleza, mano. Obrigado pelo convite, mano. Opa, cara, é nóis, mano. Conheci você ali pela live do Julinho, né? E aí eu falei, mano, tem que trocar uma ideia com esse cara. Valeu, mano. Julinho. Beijo, Julinho. Eu sei que você estará ouvindo isso. Beijo, Julinho. Julinho, que eu conheço ele há mais de 10 anos. Já tem um tempinho aí. Ele já veio aqui 2 vezes. Arroz de festa. Com certeza, cara, gente boa pra caramba. E, cara, eu até brinquei com ele esses dias. Eu falei, cara, tô aqui usando a sua live pra conhecer pessoas e chamar podcast. Se tiver algum problema, você pode mandar eu tomar no cu e eu saio daqui. Ele falou que não tem problema. Então, beleza, vamos nessa. Então, beleza. Enquanto não me mandaram pra aquele lugar, tamo aí. Com certeza, mano. Mas, primeiramente, né, é um prazer ter você aqui. E acho que é um dos primeiros episódios que poderemos falar talvez a fundo sobre games de luta, porque assim, cara, eu sou muito casual nesse estilo de jogo. Eu acho que é interessante ter alguém aqui que já tá mais acostumado com esse formato pra, quem sabe, né, poder falar coisas que eu sou incapaz de dizer. Não é questão de incapaz, não conhece, é diferente. Total, né? Eu jogo, eu conheço, joguei muita coisa de luta desde lá dos anos 90, né? E até hoje, né? Recentemente eu joguei o Street Fighter 6, que a gente vai falar dele mais pra frente. Mas eu sou bem casualzão mesmo, né? Eu jogo ali mais ali tipo... mas acho que todo mundo, não sei se a gente regula de idade, mas todo mundo na faixa entre 30 e 40 anos pra mais, assim, tem um pezinho de jogo de luta em algum momento na vida, né? Não tem como. Não, total. Principalmente lá nos anos 90, começo dos anos 2000, eu jogava bastante, né? Principalmente aquelas versões de jogos de luta que saíam portadas para o PlayStation 1, que era do arcade. Sim. Um dos jogos que eu mais joguei no Play 1 foi o port do Street Fighter 03. Então, e até onde eu sei é um port bem funcional, né? Eu joguei ele na época do PlayStation 1, mas ele não só é funcional, como ele é superior à versão de arcade, né? Porque ele tem mais personagens, né? A versão a versão de Dreamcast tem mais ainda, e a de PSP parece que ainda tem mais. Mas a versão de PlayStation ele trazia mais personagens, né? Balrog jogável, aí tinha DJ, Thunderhawk, Fei Long. Interessante. Tinha o Gaio de secreto. Então já tinha mais boneco, né? E qual é a versão que está disponível hoje naquela coletânea oficial de Street Fighter? É de arcade. Eles fazem o que é o que eles chamam de Arcade Perfect. Então, todas as coletâneas que eles lançaram, tanto a de 30 anos quanto a Capcom Fight Collection, são os ports do arcade. Não tem port de console. Eu acho que aí eles devem ter algum problema de licenciamento com console, né? Mas é só a versão arcade. Então o 03 é a versão de arcade mesmo, sem esses bonecos a mais. O que eu acho uma tristeza, né? Porque a versão de PSP é maravilhosa, tem um monte de boneco, né? Eu sei que essa versão de arcade, por exemplo, traz as inúmeras versões de Street Fighter 2, as versões de Street Fighter 3, né? Bem que eles poderiam ter colocado as do 03 também, né? Sim, é que vamos combinar que se você adapta tudo do arcade, é um emulador só que você programa, né? Então é mais fácil. Com certeza. E é mais fácil. É mais fácil, né? E o dinheiro vem mais fácil também. E a galera compra também. Esse que é o ponto, né? Tipo, quem é fã vai acabar comprando. Exato.
Eu dei sorte porque eu ganhei junto com o meu PlayStation. Ah, então tá ótimo. Quando tiver uma promoção legal na PSN, eu vou ver se eu pego essa coletânea, porque eu gosto de vez em quando relembrar essas paradas, cara. Principalmente, tipo, um jogo tão histórico como é Street Fighter. É que Street Fighter ele definiu o gênero, né, cara? Eu acho que assim, o conceito de jogo de luta antes do Street Fighter 1 até ele não era algo totalmente novo, né? Mas o Street Fighter, principalmente o 2, foi o que ele definiu como deveria ser o gênero, né? Então, como você falou, a gente vai falar mais pra frente do Street Fighter 6, mas, por exemplo, o lançamento de um novo Street Fighter é um evento, tá Sim. ligado? Total. Não é tipo, um jogo qualquer que está sendo lançado, é simplesmente o jogo que popularizou o gênero e que mais para frente também ajudou a, digamos assim, ressuscitar o gênero, né? Teve um tempo que ele estava um pouco em baixa, mas aí quando veio Street Sim. Fighter 4, né, levantou a chama do jogo de luta de novo. O Street Fighter 4 está para a geração dele como o Street Fighter 2 estava foi para os jogos de luta no geral, eu acho. Ele foi literalmente. Ele ressuscitou o gênero, cara. Não, não, assim, quem é mais inserido em jogos de luta, ou quem jogou mais jogos de luta na época PlayStation 2 e tudo mais, ouvindo eu falar isso, pode achar exagero, porque Sim, tinha, né? Você tinha jogos de luta, né? Pô, Tekken não parou, Mortal Kombat. Guarda, né? Pode não ser jogos bons, mas não parou, né? Tivemos Soul Calibur também. Mas, cara, é o que eu falei, Street Fighter é Street Fighter, cara. Street Fighter ele fura a bolha. É, e, Ele. e eu acho que também ele tirou um pouco daquela coisa de que agora que tudo é 3D, tem que ser tudo 3D. O Street Fighter veio com aquela Uhum, ideia da câmera 2D, né? Só que uhum. com gráfico 3D. A parada do 2.5D pegou muita gente de surpresa. O EX, ele brincou um pouco com isso na época, né? Uhum. Mas todas as iterações de jogo de luta 2D quando passou para o 3D, eles tinham a parada dos planos, né? Você tem o EX, que foi assim, os KOF Maximum Impact, por mais que o principal do jogo fosse o 2D, ainda tinha a questão de você ir para um lado e para o outro, Sim, né? Isso no Play 2, no Play 1 lá, o Fatal Fury, o Wild Ambition, a mesma coisa. Então eu acho que o Street Fighter 4 foi o que trabalhou melhor essa questão de trocar o gráfico de sprite para um gráfico 3D, mas que você tem a sensação de que você está jogando um jogo de luta tradicional. Tem umas histórias maneiras sobre o Street Fighter 4, que assim, eles fizeram as animações, né, com uma fluidez, e aí para ter uma fluidez parecida com os jogos de console, eles tiravam frames propositalmente para poder parecer um joguinho um jogo em sprite. Então por isso que a gente teve um estranhamento por ser 3D e tal, uma parada diferente, mas jogando, quando você pega para jogar, você não sente essa diferença. Porque sim. eles fizeram isso propositadamente, isso que é legal. É, E aí, em cima disso, aí mais uma vez eles criaram uma tendência que foi seguida por alguns outros jogos. é, quando uma empresa acerta muito em algum elemento em um jogo, pode ter certeza, esse elemento vai ser copiado por outras empresas. E que bom que vai ser, né? Eu acho que coisas boas estão aí realmente para serem replicadas, né? Sim. Mas, cara, temos uma tradição aqui no podcast que é o seguinte: a gente foi conversando aqui, aí eu acabei esquecendo aqui, mas vamos agora, né? Que é o seguinte: quem nos acompanha é um bando de nerd, né? E essa galera, eles querem indicações para aumentar o seu repertório. Você tem consumido aí nos últimos dias a cultura pop, seja filmes, seja livros, seja games, qualquer coisa que você queira indicar aí pro pessoal que nos acompanha. Aí eu vou, obviamente, excluindo o jogo de luta. Uhum, eu estou tentando jogar para terminar o Halo Infinite. legal. Eu sou maluco por Halo, maluco, assim. Eu ainda não joguei esse último. Eu vou, assim, eu tinha começado a jogar, aí eu parei porque o meu filho tava jogando junto e o save do meu filho deu problema e a gente tava mais ou menos no mesmo lugar no jogo. Aí eu deixei ele Ah, jogar no meu save. Aí ele zerou o jogo.
Boa. Eu falei, pô, mano, meu filho tem 10 anos de idade e terminou Halo, cara. Chegou no boss final, na segunda dificuldade, no segundo maior dificuldade do jogo. Teve que colocar no normal, no último chefe, porque ele não tava conseguindo matar. Falei, pô, eu não zerei. Aí, aí eu aproveitei que eu consegui dar um upgrade no PC, eu tô jogando no PC. Né, Game Pass e tal, tô jogando no PC. Então, de jogo, eu tô jogando offline, assim, off-stream, só pra me divertir. Tô jogando bastante Halo Infinite, achei da hora a ideia de mundo aberto pro Halo, de você jogar do seu jeito. Achei bem maneiro, mas eu não colocaria como um Halo canônico, assim, da série principal, né? Não colocaria o Master Chief ali e tudo mais. Eu sei lá, eu tentaria fazer uma historinha paralela, não sei. Mas é legal, é divertido pra caramba. Quando ele entra nos corredores ali, vira Halo de verdade, entre aspas, então gosto bastante. E depois de muito tempo, eu voltei a pilhar com RPG de mesa de novo, né? Então, eu tenho consumido bastante coisa de RPG e recentemente eu recebi os livros de um sistema de RPG que é o Old Dragon, né? Baseado em Dungeons and Dragons, né? Cenário brasileiro. Eles fizeram um crowdfunding, né? Lá no Catarse, eu colaborei lá e recebi os livros básicos. Aí eu tô pirando de novo em mexer com RPG de mesa. Acho que tirando. É porque a criação de conteúdo é meu hobby, né? Então. Não tem muito além de jogo de luta que eu não esteja mexendo, mas por hora são essas duas coisinhas aí que eu tô fora de jogo de luta, né? Ah, que legal, cara. Eu tava vendo uns tempos desses aí, né? O RPG de mesa, ele parece que voltou com força total. Não que ele tivesse sumido, né? Mas eu vejo que muita gente tá consumindo e falando sobre RPG de mesa agora também. Uhum. É que isso foi a pandemia, né? Sim, Eu acho que por conta da pandemia, se teve um destaque maior para coisas que você pudesse fazer, interações sociais que você pudesse ter sem estar presencial, né? Então, pô, o Julinho mesmo, no começo da pandemia lá, até antes, pô, agora que eu lembrei, o Julinho, ele migrou para Twitch durante a pandemia, né? Eu lembro da gente jogar Tabletop Simulator. caraca. Juntava eu, ele, o J Novaes, do Retropoint, do Let's Go J, Round J, meu brother de podcast também. O Zé Vitor, que tava narrando. Aí entrou o Paulo, que é o brother que desenha, agora eu esqueci acho que é Paulo Azevedo ele. Eu acho que tinha mais uma pessoa e a gente jogava HeroQuest. A gente ficava jogando HeroQuest no Tabletop Simulator, né? Isso em E live. isso em live, na live do Julinho. E era muito divertido, a gente rachava o bico. E RPG, né? Aí começou a ter muito RPG de mesa digital, né? E de uns anos para cá, isso explodiu a questão do Cellbit, né? Tá com Sim. Ordem Paranormal, Jovem Nerd entrando no meio ali. Pô, os Nerdcasts de RPG são o que a galera mais pira, né? Fica esperando, né? Eu vi algumas coisas, cara, e nesse período de pandemia, ah, excluindo toda a desgraça que foi, né? Porque foi, É, foi uma tragédia, tudo. Mas eu acho que se a gente que tá muito ligado ao entretenimento de uma maneira geral, dá pra tirar umas boas lembranças desse período também, né, cara? sim, é que assim, é aquela parada, né? É grandes eventos que mudam a situação da humanidade, né? Sim, Então, essa pandemia serviu para a gente repensar, falando de entretenimento, né? O entretenimento, ele não precisa ser necessariamente offline, né? O offline é muito importante, ele é necessário, ele traz, a gente fica mais, a gente valoriza mais, acho que a gente começou a valorizar mais depois que passou a pandemia, sim. mas surgiram demandas extremamente necessárias, né? No caso de jogos de luta, foi por conta da pandemia que essa demanda de bom netcode bateu, né? O tal do rollback netcode, né? Inclusive, né, as pessoas falam muito hoje de rollback netcode, né? O que que seria Uhum. o rollback netcode? Explica aí pra galera que nos escuta.
Cara, eu vou tentar dar uma resumida, mas para quem quiser se aprofundar, tem um vídeo de um brother, de um brother também de jogos de luta, que o canal dele agora é Pensei Geek Jacob. Legal. Acho que é Pensei Games Jacob. É porque o nome antigo era Pai Geek Jacob. Aí ele Jacob, né? Aí ele mudou para Pensei Games Jacob, por isso que o geek tá na minha cabeça. Ele fez um vídeo super legal explicando, mas em resumo, o Rollback Netcode, ele, entre aspas, prevê o futuro, entre aspas. Quando você tá jogando com alguém, ele tenta adivinhar o próximo comando, o próximo input do outro cara, e ele já deixa ali armazenado, entre aspas. Se o cara faz um input, beleza, ninguém sente nada. Se ele não faz o input, aí o sistema ele dá meio que um refresh na hora. É uma parada assim, tá ligado? Mas é bem mais complexo. Ele é o sistema de jogo hoje que é mais confiável que você tem para jogar. O Delay Netcode, né, que a galera comenta, ele não é tão confiável, né? Ainda dependendo da velocidade, da qualidade das conexões, você ainda consegue jogar, obviamente, mas ele literalmente dá delay nos comandos. Então você sente um delay nos comandos. Né? Quem nunca, né, já foi jogar um jogo de luta online, principalmente em jogos Então. mais antigos, e teve aquele problema do lag, que a gente chamava. O rollback também dá lag, né? Não é só ter rollback netcode que tudo resolve, Sim. né? O Street Fighter V, por exemplo, Finat Street Fighter V, ele era um rollback, só que era um rollback mal implementado, né? Então você tinha problemas aquelas teleportadas, né? Uhum. As teleportadas ali é rollback mal feito, né? E hoje Aí, a maioria dos jogos de luta que sai, a galera pede o tal do rollback netcode. exato. Se eles não anunciam no trailer de lançamento do jogo, a galera fica enchendo o saco até aparecer. Já se tornou uma premissa. Hoje eu acho que como é que fala? De mercado mesmo, é tendência do mercado hoje de jogo de luta o jogo sair com rollback. Uhum. Né? Agora o pessoal tem cobrado crossplay. Sim. Que é todas as plataformas, né? Então, por exemplo, o Street Fighter 6 saiu com crossplay com todas. Pô, mano, tá dando uns probleminhas agora que eu acabei de ler, mas assim, da hora, você joga com todo mundo. Isso é ótimo. Anunciaram Tekken, já saíram cobrando rollback netcode, porque não falaram qual era o netcode. E crossplay, vai ter crossplay e tal. Mortal Kombat é a mesma coisa, tanto que Mortal Kombat eles já anunciaram, crossplay vem depois. Isso já é um ponto negativo. Porque hoje a comunidade de jogo de luta hoje ela é única. Você não pode segregar ela por plataformas. Né? Você tem que dar um jeito. Antigamente era mais difícil fazer crossplay. A Sony, principalmente, ela colocava muitos empecilhos para ter crossplay com console, com PC nunca teve tanto problema. Uhum. Mas ao longo do tempo foi melhorando, tanto que, por exemplo, Street Fighter 6 não é o primeiro jogo de luta a ter crossplay entre os consoles. O primeiro foi Power Rangers Battle for the Grid. Jogão por céu. Muito bom. Cara, ele tinha crossplay com Stadia. E o Stadia que nem existe mais, pra você ter uma ideia. Então, e aí eles conseguiram, aí começou a virar a tendência de mercado isso, né? Principalmente porque, assim, o cara que tem dois cenários possíveis que eu imaginei aqui agora. Primeiro, o cara que joga competitivamente, né? Uhum. E que participa de torneios. Ele não pode ficar limitado a uma plataforma. Né? Principalmente se ele vai lutar com outros adversários, se ele quer treinar com outros adversários. E um outro cenário que eu pensei aqui também é a questão da interação da galera com seu streaming favorito. Então, estávamos falando aqui do Julinho, por exemplo, né? Uhum. O Julinho vai jogar Street Fighter 6. Vamos supor que ele não tivesse o crossplay, né? Aí o que acontece? O Julinho tem a versão de PC de Street Fighter 6. Somente a galera que tivesse o jogo no PC poderia jogar com o Julinho. Eu que tenho o jogo no PlayStation 5 não posso jogar com ele. Não, perfeito, a colocação é perfeita. Isso aconteceu com o Street Fighter 4. O Street Fighter 4, ele tinha esse problema, e isso porque a versão de PC saiu depois ainda das versões de console, né? Então, tinha essa dificuldade. Competitivamente falando, a melhor plataforma para você competir em um jogo de luta é PC. O PC rodando no máximo e tudo mais.
É PC, melhor. Apesar que as versões de console andam tendo um desempenho input lag, que é a principal coisa que você tem que se preocupar quando você está competindo, é o input lag, né? Quanto tempo que vai sair o comando a partir do momento dos botões que você aperta ali. Parece que o console ainda tá. Não sei se é o Xbox Series ou. Não sei se é o S ou o X que tem o input lag melhor até do que o do PC. Mas a diferença entre as plataformas está bem pequena. O máximo que dá diferença é um frame, o que é muito melhor relacionado no Street Fighter 4, no 5, que era absurda a diferença de uma plataforma para outra. Mas, assim, analisando competitivamente falando, a melhor plataforma para se jogar competitivamente é no PC, com PC bom, que rode bem, dedicado para o jogo, que não tem já fazendo outras coisas, né? Mas sabendo que não é a realidade de todo mundo, você ter o crossplay, principalmente, aí falando da empresa em si, né, da Capcom, né? Sabendo que a Capcom no Pro Tour, eles vão investir muito mais nessa questão de campeonato online, eles têm que melhorar o online para conseguir jogar sem menor dificuldade possível e tem que ter crossplay para todo mundo jogar na mesma plataforma. Não foi igual no Street Fighter V, que a Sony deu dinheiro, a Sony pôs dinheiro na Capcom para fazer o Street Fighter V e por isso que só saiu para PlayStation 4 nos consoles, né? O Street Fighter 6 não teve isso, então tem que funcionar e tem que ter o crossplay, todas as plataformas têm que se conversar, né? KOF 15, por exemplo, fez isso agora, depois de mais de um ano do jogo lançado, ela implementou o crossplay, e cara, isso vai dar uma sobrevida para a comunidade competitiva gigantesca. Porque agora você não vai ter só campeonatos em plataforma, vai todo mundo jogar, a comunidade vai se unir numa plataforma, entre aspas, de competição específica. Organizador de campeonato vai melhorar, para a galera que pratica vai ser melhor, porque às vezes tem um cara que é muito bom no PS4, mas ele não tem PC para jogar. Então agora com cosplay esses caras vão poder se enfrentar e a comunidade competitiva só tem a ganhar quando tem crossplay entre as plataformas, sabe? E vai tirar um pouco aquela coisa do online morrer, talvez em algumas plataformas, ou às vezes em todas as plataformas, por falta de jogadores, né? Porque se você pega, junto o cara do PC e junto o cara do console, você vai ter sempre alguém ali querendo jogar contigo. Agora, se fica limitado, às vezes acontece. O próprio KOF 15, eu acho que aconteceu isso, passou umas semanas, o jogo já estava bem morto já. É que o KOF 15, eu precisava parar para estudar a parada de matchmaking, né? Que é para localizar a partida. É que o problema o problema de um jogo de luta no geral, né? Nas primeiras semanas, tá todo mundo no mesmo nível. Sim. Todo mundo comprou o jogo agora, ninguém tá no nível alto. Aí você entra nas ranked, os caras tá lá nas ranked. Você vai enfrentar os caras fortes. Aí o que acontece? Os caras fortes vão subindo de nível, vão indo pros outros níveis. E a galera noob ruim no jogo, que nem eu, assim, não sobe para acompanhar os caras, né? Então a gente vai ter essa dificuldade de achar partida do nosso nível. Claro, eu sei que o matchmaking do KOF 15 tem seus problemas, né? Mas no geral eu vejo um pouco disso. Mas vai muito do jogo também. A galera desanima de jogar o jogo, né? Teve muito jogo de luta que lançou, eu peguei no lançamento, ou que lançou uma atualização de rollback que eu fui jogar. Cara, eu joguei 2 dias e não joguei nunca mais encostei por causa de matchmaking. Pegar o cara, tipo, beleza, rollback, vamos pra ranked. Eu tomo um couro, o cara é exatamente do mesmo nível que eu tomo um couro, eu vou olhar lá na Steam do cara, o cara tem 500 horas do jogo. Às vezes tem também aquele problema do Smurf, né? Que é aquela conta que o cara que tá com alto nível, ele cria uma segunda conta só pra desbalancear a porra toda, né? Então, o Smurf a gente tem duas situações, né? O Smurf ele foi bem popularizado, né, no Street Fighter V, digamos assim. O problema, o Smurf a gente tem duas situações, né? Você tem o cara que pega uma outra conta e vai desde o zero para aprender um novo personagem. O Street Fighter 6 tem isso por default, né? Uhum. Todos os personagens são nível zerado, né? Você tem que fazer uma melhor de 10 para o jogo definir o seu nível com aquele personagem. Sim. Né? E aí ele vai parear com aquele nível. Mas o Street Fighter V tinha muita gente que fazia uma conta extra para aprender um personagem do zero. Eu fiz isso com o Sagat, por exemplo, né? Só que tava lá o meu nick certinho, de Rod e tal. E aí eu acho ok, eu acho que é para você aprender um personagem novo. Então, você até tá é legal. você tá pegando ali e você tá aprendendo. Claro, você vai ter um win streak gigante, você vai ganhar, vai subir rápido, porque você tem a base de jogo de luta. Né? Você tem o fundamento que a gente fala, né? Agora tem os caras que é o que você falou, né? Que é os caras que cria só para ser porteiro de ranking dos outros, e aí eu acho babaquice.
Para mim é cara que não tem competência, falando especificamente de ranked, né? O cara não tem competência de chegar no rank máximo do jogo, e aí quer ser porteiro dos outros para frustrar a experiência da galera. Isso eu acho babaquice. Que aí desbalanceia todo um sistema que é criado justamente para deixar todo mundo ali no mesmo nível, né? Exato, isso eu falo com todas as letras, não tenho medo nenhum de falar que quem faz para ser porteiro de nível, para ficar impedindo a galera de subir e acha a graça disso é otário, é babaca, e ainda bem que a Capcom tirou isso no Street Fighter 6, porque esse povo é tudo otário. Eu falo, é tudo otário. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Não, com certeza. E agora, nós estávamos falando aí sobre essa questão do competitivo, da galera que quer ir para essa parte mais competitiva. O tal do arcade stick, ele é uma obrigatoriedade? Não. Ele hoje é meio discutível a gente falar, usar a forma do tipo, a forma de falar assim, nenhum controle dá benefício. Hoje é discutível, porque tem a hitbox. Sim. Né? A hitbox é aquele controle arcade, entre aspas, sem o manche, né? Porque ele tem vários atalhos, várias situações e tudo mais. Mas nenhum tipo de controle é obrigatório. A única coisa que normalmente os campeonatos banem é o uso de teclado. Sim. Offline, por motivos óbvios, porque normalmente offline é em console, enfim, é mó trampo fazer funcionar teclado. Mas aí online não tem como você controlar, então tem muita gente que joga de teclado, principalmente Anime Fighter, né? Então, assim, por padrão, você vai jogar com o que você se sentir mais confortável. Né? Lá no canal eu ganhei uma hitbox, né? E eu jogo alguns jogos na hitbox, no Street Fighter 6 mesmo, eu joguei até chegar no Platinum com o personagem lá usando a hitbox para eu ir aprendendo e fazer o conteúdo, né? Se você não joga jogo de luta, ou se você está acostumado a jogar jogo de luta no teclado, talvez o ideal seja você começar numa hitbox. Porque se você pega para estudar o controle, tem isso também, né? Se você pega para estudar o controle, ver macete, ver atalho que a hitbox tem, você vai ter. Falar vantagem eu acho muito forte, mas você, na falta de uma palavra melhor, eu vou falar essa. Você vai ter certas vantagens que o uso de um arcade stick, por exemplo, não tem. Né? Mas no fim vai tudo da sua reação, é tudo de como você se dedica ao jogo, né? Mas a hitbox eu acho um pouco mais complicado a migração, porque é o estudo da hitbox, pelo menos comigo, né? E o estudo do jogo em si com a hitbox, né? Então, em vários momentos assim, eu fiquei totalmente perdido do que fazer jogando com a hitbox. E aí eu peguei o arcade, não aconteceu mais isso, porque tem toda aquela coisa de memória muscular e tudo mais, né? Mas você pode jogar de pad também, não tem problema. O cara que ganhou, a gente tá gravando isso, quando a gente gravou no fim de semana, aconteceu o primeiro grande campeonato com o Street Fighter 6, que foi o CEO. Quem ganhou foi um jogador usando pad, que é o Menardi, que foi o campeão da última Capcom Cup jogando de pad. Então não tem uma obrigatoriedade, vai muito do que você se sente confortável. Né? Mas falar que nenhum controle traz vantagem, hoje em dia é um pouquinho mais discutível. Então eu nem vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai ficar só falando de controle aqui. Não, eu entendo. Porque eu vejo muita gente falando, vou jogar, eu quero aprender um jogo de luta. O arcade stick é uma das melhores alternativas para isso. Eu não sei se ele traz algum conforto a mais. É o mundinho, né, mano? É a questão do mundinho, né? Eu falo brincando. Por exemplo, eu quero aprender a jogar Forza. É da hora jogar com o volantinho, mano. Sim. Pisando no acelerador, sentir o carro de verdade, com aspas bem grandes, né? Então, quando a gente vê, e aí a gente acaba associando com quem é bom na parada, né? Aí a gente vê os caras fodão lá, Tokido, Daigo, Just Wrong, os caras todos usando arcade stick, e a gente, que é mais velho e tal, a gente sente que é uma pegada diferente jogar do arcade, né? Eu comecei a competir com pad. Eu usava o controle que eu tinha, que era o controle de Xbox 360. Uhum. Cara, eu peguei o arcade no primeiro. Eu comecei a competir em fevereiro de 2013 e eu comprei meu arcade em outubro de 2013. Cara,
Eu peguei o arcade, no primeiro dia eu já tava fazendo coisa que eu não fazia no controle. Você teve uma adaptação melhor com o arcade. Exato, exatamente. Aí tem gente que tá no pad, eu falo, vou comprar um arcade. Fala, comprei esse arcade aqui, mostra a foto. Aí dá 2 meses depois, vendo arcade, 2 meses de uso, motivo, não me adaptei. O povo não tem paciência, porque quando você migra de controle, mano, o nível cai, cara. Seu nível cai demais. Porque Até você tem que se pegar o acostumar. jeito, né? Exato. Se você me der um pad, jogo de luta aí no pad, cara, eu não consegui andar com o boneco. Cara, você jogava no controle do 360. Você Era o controle que eu conseguia. tinha, né? Você conseguia de boa com aquele de pad dele, porque aquele de pad do 360 Então, eu acho ele horrível. eu jogava com analógico, né? Ah, tá. E não, eu não conseguia fazer os negócios que eu queria, tá ligado? Eu fui aprender, que eu comecei com Street Fighter 4, né? Eu fui aprender as paradas básicas do Street Fighter 4 pra você sair do iniciante pra ser considerado um mediano, depois que eu peguei o arcade. E aí eu nunca mais consegui. Cara, eu não consigo jogar nenhum jogo de luta sem arcade. Ou no máximo a hitbox agora, alguns eu arrisco hitbox. Mas de pad, cara, até Mortal Kombat eu jogo de arcade, cara. Vai do costume da pessoa, né? Então, é o hábito. Até porque muita gente cresceu jogando jogo de luta. Quem tem aí mais de 30 anos, cresceu ali nos fliperamas, né? Nos famosos arcades de verdade, né? Sim. Então eu acho que para eles é uma familiaridade ter aquele tipo de controle. O que eu acho interessante nessa parada é que, assim, eu, no meu caso, eu joguei. A minha experiência com jogo de luta foi muito 50-50. Os jogos de luta que eu mais joguei na minha vida foi em console. Eu também. Né, arcade eu jogava, mas como eu era ruim e estudava no centro da cidade, ia no fliperama lá, se eu comprava 4 fichas por R$ 1, fosse querer jogar versus, ia ser uma partida em cada máquina, eu ia jogar outras paradas, né? Então, a minha experiência com o jogo de luta é muito mais console. Então, por mais que eu tive a memória muscular de usar o arcade e tudo mais, a minha memória muscular, o que é bizarro, a minha memória muscular era muito maior com o pad. E aí, mas aí foi muito do psicológico, né? Eu fiquei muito na minha cabeça. Eu preciso de um arcade para jogar melhor. Preciso de um arcade para jogar melhor. Eu ficava porque eu via todo mundo que era bom mesmo no jogo, que eu conhecia, jogava de arcade. Sim. Então eu fiquei com isso na cabeça e acho que foi daí que eu consegui adaptar, né? Fiquei bom? Não fiquei bom. eu fui aprender jogar minimamente Street Fighter 5 Street Fighter 4 no último ano do jogo, em 2015? Foi, mas faz parte. É total, né? E eu acho que uma outra questão também, né, que muita gente fala, que você até comentou aí também, é a questão de usar analógico nos controles, né, para fazer o comando. E quem é muito bom em jogo de luta, pelo menos as poucas pessoas com quem eu conversei, elas dizem que isso é basicamente um suicídio para o jogo de luta. Você usar o analógico, ele é meio loucura você jogar jogo de luta no analógico. Eu jogava no analógico do Xbox 360 porque o de pad era uma porcaria. Vamos combinar, o pad do Xbox ele não é feito para jogo de luta. Não, Não definitivamente. é feito. Até hoje eu acho que não é feito. Até hoje eu tenho Xbox One. Inclusive eu comprei um controle licenciado de Xbox One para jogar Halo. E não, eles mudaram o D-pad para ficar mais bonitinho, assim, o D-pad agora é em cruz, né? Já tem um tempo, que é bem melhor do que o do primeirão 360, mas a posição dele no controle não é confortável para jogar, e a pegada do controle, pelo menos para mim, né, do Xbox, ele não propicia, eu não consigo me situar para jogar, tá ligado? Diferente dos DualShock, porque memória muscular do PlayStation 1, né, que era, né, tem um cara, desculpa te interromper, e não, relaxa. O do PlayStation 1 é tão forte, é tão bom para jogar jogo de luta, que tem um competidor francês, o Luffy, ele foi campeão de Evo e tudo, ele joga com o pad de PlayStation 1 até hoje. Eu não sei se ele migrou depois, mas por um bom tempo ele usava pad de PlayStation 1, e não é o DualShock 1, é o sem o DualShock. Aquele primeirão, né? Bem simplesão. Exatamente. Então, assim, tipo, isso é absurdo, tá ligado? Não, totalmente, né? Eu tenho aqui
tanto o Xbox como o PS5, né? E Uhum. assim, o do Xbox até hoje, pra mim o de pad dele é pra fazer funções tipo de gerenciamento de menu, esse tipo de coisa. Isso. Sim. No do PlayStation, é porque, assim, cara, controle de videogame tá uma parada cara hoje em dia. Essa que é a Nossa verdade. senhora. Eu Sim. tenho medo de me aprofundar muito nessas paradas e zoar os controles. Então eu evito. Eu peguei Street Fighter 6, fiz a análise dele. É um jogo que eu quero revisitar mais ainda. A Capcom me cedeu aqui dele, fiquei muito feliz e eu gostei muito do jogo. Mas eu tenho um pouco de receio, sabe, de jogar as paradas e dar ruim no joystick. Sim. Assim, o jogo de luta, você vai estragar o seu controle se você só jogar jogo de luta. Sim. Vai dar drift, é fato, assim, não vamos negar. E talvez até mais rápido do que jogar jogos convencionais. Total. Porque são movimentos muito rápidos e constantes, né? Talvez uma coisa que eu possa recomendar também para a galera usar um arcade é pela longevidade das peças e a facilidade de você cambiar as peças. Porque, por exemplo, começa a dar um drift num DualShock, você vai arrumar um DualShock com drift para você ver. É horrível. Tá caro e a mão de obra tá alta. E se você Então, for trocar, cara, é uns 500 conto. Então, compensa você comprar um novo. Ou você vai arriscar de você mesmo fazer e estragar o controle. Cara, o controle arcade, mano, começou a dar problema no botão, troca o botão. Compra outro botão, coloca no lugar. Ah, o manche tá estranho, tá dando uns erros. Mano, vê ali a graxinha do manche ali, as molinhas, arruma, troca a mola, ou no mais grave das situações, compra um novo manche, que é o quê? 200 conto um manche. Estourando ainda, 200 conto um manche. Se você for querer comprar desses topzera, tá ligado? E vai durando, é quase o preço de um. E hoje, por um pad bom, um pad original para Uhum. bom, você não paga menos de R$ 200 se não forem fora de promoção, né? Então, para jogo de luta, talvez compense você começar já com um arcade ou uma hitbox pela manutenção da parada. Mas se você for jogar casualmente, é um jogar, tem uns Sim. amigos aqui, vieram aqui, eu vou jogar, mano, vai de pad, seja feliz, tá ligado? Vai muito do que você quer, né? Não, no meu caso é casual, então, tipo, não tem muito Então. problema. É só mais aquele receio. Eu tenho também um controle do PS4 Uhum. que eu uso pra jogar jogos de PS4 no PS5. Só que, Hum, por exemplo, se o jogo for de PS5, ele já não aceita. No caso do Street aí. Fighter, tem as duas versões, a versão de PS4 e a versão de PS5. Eu não vou instalar a versão de Uhum. PS4 no PS5 se tem a de PS5, né? Mas aí ele não me permite usar o DualShock 4. Olha, ó, alguns arcades de PS4 ele permite. Então, é, Não sei exatamente o Street 6 agora, né? Mas, por exemplo, jogos que originalmente são de PS4, se você jogar no PS5, eu acho que roda, tem Legacy por default, se eu não me engano. Aí é uma vantagem de competição, né? Se a gente trazer para competição de novo, sem fazer console wars nem nada do tipo, mas aí é uma certa vantagem para quem for querer competir e tudo mais, e para organizador de campeonato, usar a linha Series do Xbox. sim. Porque o controle do Xbox One funciona perfeitamente no controle no Xbox Series. Então, se você tem mas eu tenho o DualShock 4, eu tenho o DualSense. Cara, existem adaptadores. E esses adaptadores, hoje no Brasil, você vai pagar estourando aí 300, 400 reais, assim, sendo caro, né? Pelo menos, eu acho, né? E aí você pode comprar o adaptador de Sony ou de Series, plugou lá com o controlinho, lá com fio, tá lá jogando. Você consegue jogar de boa. Quem usa arcade, que tem as placas a placa universal que o povo fala, né? É uma placa que você não precisa fazer praticamente nada, que funciona em quase todos os consoles. Só que o PS5 você tem que colocar um add-on nela, que é quase o preço de uma placa nova para poder funcionar. Tem que sempre ter algum empecilho, né? É incrível. Então, por isso que assim, na minha visão, competitivamente falando daqui para frente, não só Street Fighter, mas qualquer jogo de luta, se sair para a linha, o Xbox Series, para organizador de campeonato, eu acho que é o ideal ele ter o Series, porque é a garantia mais fácil de que os controles vão funcionar. Porque ou o cara já tem essa placa nativa,
essa placa universal, ou no máximo ele vai comprar um adaptadorzinho que não é caro. Assim, não é caro em comparação a um arcade de PlayStation 5, a uma placa que rode PlayStation 5 nativamente, né? Eu quero dizer, né? Sem fazer console wars aqui também, essa parada me lembrou na época que estourou as placas de captura, né? Uhum. E, por exemplo, era sempre um BO no console da Sony. Se você fosse usar a placa de captura num PS3, você tinha que ter um outro adaptador para quebrar o HDCP, porque senão Nossa, o PS3 não permitia você capturar. Qualquer outro console permitia, mas o PS3 caramba. não deixava. No PS4 e no PS5, você tem que ir numa opção lá nas configurações e desativar esse HDCP, senão também você não consegue capturar. Caramba! E engraçado que para controle era muito mais fácil você adaptar no PlayStation 3. Qualquer adaptadorzinho que você tivesse. Eu tinha um adaptador muito michuruca quando eu comecei. Nossa, ele era muito michuruca. Mas funcionava, ia ter um delay, né? Tinha que tomar cuidado. Aí depois começaram a surgir os adaptadores que não tinham delay, né? Mas, cara, usar adaptador no Xbox era praticamente impossível. Olha, eu vou falar uma parada aqui, tipo, eu tenho sim minha preferência pelo console da Sony, isso aí não Uhum. é nenhuma novidade, mas uma coisa que eu assim, eu bato palmas para a Microsoft, que ela desde o 360, ela vem mantendo um padrão de controle. Ele muda Uhum. conforme as gerações, conforme os consoles que ela lança, muda, mas assim, tipo, é um padrão que ela não inventa nenhuma firula para o controle, Ah, sabe? sim, sim. No caso Sim, da Sony, ela tá desde o PS3. Ah, o controle do PS3 tem sensor de movimento. Quase ninguém sabe que aquilo tem sensor de movimento, mas tem. verdade. Um ou dois jogos usa aquilo. Aí o controle do PS4. Ah, não, agora tem aqui um touch que você pode gerenciar o menu por ele, não sei mais o que. Tudo coisa que quase nenhum jogo utiliza aquilo, né? Uhum. E que encarece o produto e faz ele consumir ainda mais bateria. Controle do PS5, agora é o DualSense. Ele vai lá, ele vibra de um lado, ele vibra do outro, é uma vibração personalizada. O que isso influi às vezes na sua jogatina? Porra nenhuma. Então, assim, eu gosto do lance mais simplificado do controle do Xbox. Ele é mais direto ao ponto, né? Na mão que a galera pode falar, pô, é simplório, não sei o quê. Ele é direto ao ponto. Exato, funciona. É o que a gente precisa, né? Então. Mas o que é bizarro é que, assim, nessa época do Street Fighter 4, o mais fácil de você usar adaptador era no PlayStation. Mas de longe, disparado, a melhor performance do Street Fighter 4 era no Xbox. Tanto que os jogadores japoneses compraram o Xbox 360 para competir, porque a comunidade toda migrou para o 360. A Evo, inclusive, a Evo, inclusive, ela fez um anúncio em 2014, assim, uma coisa à parte no trailer de divulgação da Evo, falou, agora é no Xbox, de tão de tanto que a comunidade clamava por isso, né? Pra você ter uma ideia, e isso eu não tô inventando, tá, gente? Você que tá ouvindo aí, já deve estar lá preparando para mandar um e-mail pro coitado da frente, esse de hoje é um caixinha. É fato, gente, eu não tô. Era coisa que acontecia realmente. No PlayStation 3, mesmo offline, a gente tinha que jogar no Training Stage. Porque dependendo do estágio que você colocava, dava lag offline. E como Caraca. e como nessa época, para a comunidade, por exemplo, monitores sem delay, estava começando a engatinhar nessa época, então eu tinha o delay do jogo e o delay da tela. E se eu usasse adaptador, eu ia ter o delay do adaptador, do jogo e da tela. Ou seja, injogável. Quase. Eu nunca fui um cara que percebia isso, que percebia esses problemas. Quando eu tinha que fazer isso, eu percebia. Eu falei, puta, mano, tá difícil. Tá pesado. Eu sentia pesado o jogo, sabe? E aí, quando migra pro Xbox, que foi não foi no final da vida, porque aí a Sony entrou no meio para produzir o Street Fighter V, né? Uhum. Saiu o Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4. E aí, como ela começou a era patrocinadora master do Xbox, foi tudo PS4, né? Mas o período em que era tudo Xbox 360, tirando a galera do PlayStation, que eu entendo que é mais difícil de você usar o adaptador, né? E a arquitetura do Mas PS3 era uma merda também. aí eu já não manjo para dizer. Mas assim, nesse período a galera ficou bem mais satisfeita, digamos assim, porque o jogo rodava melhor.
né? O jogo rodava melhor. Mas aí veio, na era Street Fighter V, a melhor performance era PC. Tinha nem que discutir, era PC. Xbox, o PlayStation 4 tinha vários problemas também, cara. Descobriram um problema que ele causava delay, entre aspas, rotativo. Nossa. Tipo, você ligava o videogame, mesmo offline, você ligava o videogame, tô falando bem leigamente, tá? Não sei se é exatamente assim, mas é nessa pegada. Você ligou o videogame, você tá jogando por meia hora. Deu meia hora de jogo, o jogo começa a dar 4 frames de input lag. Aí você continua jogando. O videogame ficou ligado. Não precisa ser rodando o jogo. Deu, mais, sei lá, 2 horas jogando, o frame oscilava para 6. E ele ficava nessas mudanças, tá, sabe? De Play 4. Então era muito complicado. Você via a galera que treinava no PC tendo que ir para os offline e jogar de PlayStation 4, os caras falavam tinha sim muita diferença. Aparentemente, o Street Fighter 6 quase praticamente eliminou isso, né? Street Fighter 6, ele tem, pelo que eu ouvi dizer, ele tem uma parada que, tipo, eu posso jogar, por exemplo, uma batalha contra ti, eu num cenário e você em outro, só que a mesma luta, né? Sim, isso é Cara, Street Fighter 6, ele beira a perfeição. Pra mim, tecnicamente falando, eu tenho minhas reservas com a direção de arte do Street Fighter 6, né? Mas, tecnicamente falando, ele beira a perfeição. Ele pegou todos os erros que o Street Fighter V cometeu, ele se preocupou em corrigir praticamente todos. A questão do estágio, eu acho que foi interessante, porque eu acho que foi uma parada que eles devem ter visto rolar de mod. Porque o que acontecia? Só para ter a mínima de confiança tinha que ser o The Grid, o Training Stage padrão. Sim. Então aí o que acontecia? A galera que streama, os organizadores de campeonato online, normalmente eles streamam a versão de PC do jogo. Então o que eles faziam? Instalavam um mod no Training Stage. Então o que acontecia? Ele, transmitindo para a galera, era um estágio. Aí eles colocavam os estágios mais pesados, estágio dos ringue para ficar bonitinho, customizado para mostrar o logo do campeonato e tudo mais. Só que os dois jogadores, se eles não tivessem mods instalados no PC ou se fosse de console, eles iam estar no The Grid. Então, como o espectador estava vendo, não atrapalhava a conexão dos dois. Então, isso resolveu a questão show de um campeonato online maravilhosamente bem, que a própria Capcom, os representantes da Capcom, na verdade, né? Os próprios representantes da Capcom nos campeonatos online faziam isso. E fica mais agradável, né? Porque o Training Stage é um cenário bem clean, bem limpo, não é muito bonito, agradável. Ele não tem processamento, então, como ele é um banheiro, vamos dizer assim... quase um banheiro. Ele não vai puxar processamento do jogo, não vai puxar conexão, nem nada do tipo. Então, eu acho que a Capcom deve ter visto isso e falou, mano, vamos implementar para cada um poder escolher o seu estágio. E aí, quem tem os PCs mais, os consoles mais fortes, os PCs mais fortes, ou uma conexão melhor, coloca o estágio que quiser. E quem tá rodando numa conexão mais baixa, né, numa configuração mais baixa, deixa o The Grid e todo mundo aproveita. Cara, isso foi perfeito. Para mim, isso foi perfeito, assim. Foi uma das melhores decisões técnicas que a Capcom teve em anos, assim. Junto com sair da Unreal Engine para a RE Engine para o Street Fighter 6, né? Isso foi a melhor coisa que eles fizeram. Também, na minha visão. RE Engine, né? Tá aí desde Resident Evil 7, é uma engine que a Capcom tá aproveitando bem ela e que realmente mostrou que veio para ficar, cara. Que engine da hora. É muito versátil e ela é muito bem otimizada, né? Claro, é da Capcom, eles vão saber otimizar, né? Mas, pô, todo mundo preocupado com a versão de PlayStation 4 do Street Fighter 6, mano, ele tá rodando melhor do que a do Series S. O Series S eu vi só um print no Twitter. Não, a galera tem alguns problemas de textura, performance gráfica, né, pelo que eu vi. Né, a questão de performance gráfica do Series parece que tá prejudicada, né? Eu não cheguei a testar em loco, né? Mas, cara, é absurdo que no World Tour ele dá uma peidada, né? Ele não é muito carregado, né? Mas, pô, o World Tour é gigante. Né? Eu não cheguei a jogar muito, mas é complicadinho, né? É pesadinho, né? Então, é natural que ele não ia aguentar, né?
Eu vou dizer pra você uma coisa, eu fiz a review do Street Fighter 6, né? Uma das coisas que eu Uhum, coloquei foi justamente isso que você comentou. A Capcom ela fez a lição de casa depois do fiasco que foi o Street Fighter 5, principalmente sim. no lançamento. E a segunda coisa que eu coloquei, já que você falou aí do World 2 de Street Fighter 6, falando também especificamente agora de Street Fighter 6, eu não achei interessante aquele World 2, cara. Eu comecei a jogar ele e achei ele bem tedioso. Eu vi que muita gente curtiu pra caramba. Uhum. Mas eu particularmente achei ele bem tedioso e bem sem graça. Eu acho que eles terem. O que não me chama atenção, eu não vou falar não gostei ou algo do tipo, porque eu não joguei tudo, né? Sim, Ou, sim. eu só fiz o que tinha na demo ali. Eu não Mas o que consegui jogar tudo. Essa é a é, verdade. o que não me chamou atenção pra continuar é o que não me chama atenção pra jogar nenhum jogo de mundo aberto, assim. Poucos foram os jogos de mundo aberto que eu consegui começar e ir até o final depois. Ele é muito moroso no começo. Sim, Ele demora para. Porque você vai aprender as coisas, vai aprender como é que faz, aí você vai lá, fala com o carinha, luta com o carinha. Ó, agora você vai ali para você aprender a fazer agarrão. Aí você vai lá, fala, porra, eu já sei fazer agarrão, eu faço agarrão nesse jogo desde. Com dois botões, desde Street Fighter 0, desde Street Fighter 3, pô, pelo amor de Deus, aí vai lá. Aí, e isso me entendia, mas isso me entendia com qualquer jogo. Eu era maluco para jogar The Witcher 3, por exemplo, não consegui jogar a primeira hora porque eu não queria fazer tutorial. Pô, esse vale a pena, viu? Então, agora Ghost of Tsushima, que já começa na porradaria e ele te ensina na porradaria o jogo, eu platinei, né? Então, assim, eu preciso engrenar. Se o jogo demora no que para mim é ser rápido, né? Se ele demora para engrenar, eu não consigo continuar, cara. Eu não consigo. E eu acho que Street, para mim, é muito mais a jornada dos personagens Sim. do que uma jornada de um boneco meu. Claro, eu sei que o World Tour, na verdade, você é mais um espectador da jornada do Bosch, pelo que eu vi a galera comentando, que é o seu rival. Porra, então coloca pra jogar com o Bosch? E ainda, tipo, coloca um criador de personagem onde eu, particularmente, eu não consegui me fazer daquilo, cara. Não, eu também não me consegui fazer, mas tá tudo bem. Eu critiquei o meu personagem no Hogwarts Legacy, né? Que tem lá a Uhum. criação de personagem. Mas, cara, no Street Fighter 6 eu tentei fazer e saiu uma abominação. Eu resto o É, é personagem. por, mas isso é fruto da complexidade que é o modo de criação de personagem do Street. Ele é muito completo. Porra, tudo bem que eu tô comparando com o jogo de 2011, mas completo igual o Street Fighter 6 antes, eu só tinha visto Skyrim. Não, tem um outro muito bom, cara. Não sei se é da sua praia, mas você conhece uma franquia chamada Nioh? Eu joguei Nioh. Eu ganhei o Nioh 2 na Plus. Pronto, Comece... pega o modo de criação de personagem de Nioh 2. Verdade, verdade. Um dos melhores modos de criação de personagem que eu já vi. O Nioh 2 saiu no começo de 2020. Eu Uhum. lembro que era o ano de lançamento do Cyberpunk. Naquela época eu tava no hype do Cyberpunk. Eu pensei, o de Nioh 2 é bom, mas quando vi um Cyberpunk vai ser melhor ainda. E não, o de Nioh 2 ficou melhor. O do Street, ele meio que engloba o melhor que tem no Dragon's Dogma, que tem acho que o Monster Hunter tem criação de personagem, então ele evolui isso, né? Mas ele é bem maneiro, assim, tem as batalhas de Avatar que eu acho que seria interessante a gente ver eventos disso, mas Uhum. não me apetece. O problema quando que eu sou muito ligado na competição do jogo de luta é que praticamente nenhum jogo de luta que eu tenho aqui, eu tô olhando até aqui os jogos que eu tenho na Steam, assim, nenhum dos jogos que eu olho aqui é um jogo que eu olho assim, pô, vou jogar o modo arcade desse jogo. Não tem. O único jogo que eu tô realmente hypado para ver o modo história, que eu vou fazer de tudo quando sair, é o Pocket Bravery, que é o nacional, né? Sim. Os criadores já vieram aqui no podcast. Mano, os primeiros. Eu fiz campeonato do Pocket Bravery rodando via Parsec, cara. Lá em 2020, né, eu entrevistei o rapaz, agora O John o John, Sattler. o John Sattler, esse mesmo.
Né? O John é um amor de pessoa, cara. Eu entrevistei ele em Todo 2020 mundo, né? pro portal de notícias que eu trabalhava. O projeto Ah. tava lá no comecinho ainda. Bem comecinho. Ele divulgou a saída dele da outra empresa e o Pocket Bravery em 2019. Foi. Aí em 2020 eu entrevistei ele. Aí quando foi ano passado, eu chamei ele pro podcast. E aí depois eu encontrei ele na BGS também. Lá na BGS, ano passado, eu tava no stand com eles lá. Como é que a gente se trombou? Provavelmente a gente se trombou, mas não conhecia a lata um do outro. É, É uma possibilidade. exatamente. Mas aí, como eu fui, entre aspas, tipo, eles me ajudaram aí na BGS, eu fui meio como convidado também. Enquanto eu tava lá, aparecia alguém para perguntar, eu ia ensinando também. Eu ajudei, o pessoal da higiene foi lá fazer matériazinha, eu fiquei jogando com o brother lá de fundo pra galera filmar enquanto a gente jogava. Então, assim, na BGS ano passado, cara, normalmente eu vou na BGS, a gente vai na BGS, né? Não sei se foi assim com você também, mas por conta da galera, toda a galera dos retro games vai pra BGS, o stand da Warp Zone Sim, é o point. é lá que eu me Cara, encontro também com a galera. ano passado, como eu tinha Street Fighter 6, eu ficava só em 3 lugares. O stand do Pocket Brave, da Statera, o Warp Zone, que eu ia só rapidinho pra dar um salve pra galera, e no stand de Street Fighter 6. Pra ver a galera que tava lá também, dar um salve na galera. Aí o que eu ficava, sentava lá, ficava conversando mesmo, trocando ideia, jogando, era o da Statera. Que eu tenho. Eu não vou nem falar parceria, eu tenho uma amizade com os meninos, né? O Wagner, que é o gerente de comunidade, principalmente o Wagner, que é o gerente. O Wagner, o RM, né? Que é o gerente de comunidade. O Anderson, que é diretor de arte, né? Ele cuida da arte do jogo. E o John, né? Deles, o John foi o que eu conheci primeiro, né? Uhum. Eu tenho uma amizade com eles, assim, que mano, pra mim, eles divulgaram recentemente o trailer da versão do jogo pra Switch, né? E tá lá escrito, né? O sonho se torna realidade, né? Aí eu falei no react que eu fiz, mano, esse sonho é de todo mundo, cara. Pra mim é um sonho também ver o Pocket Brave lançando oficialmente, saca? Não. Porque acompanhar, ajudar em feedback, eu ter feito os campeonatos. Porra, tem o Treta Championship, né? Sei. Na minha visão, estou sendo clubista, mas na minha visão, do evento, do campeonato em si, não tipo de uma FT que rolou algo do tipo, para mim, o melhor momento da história do Treta e um dos melhores da história dos jogos de luta no geral foi um lance que teve na Grand Finals do Pocket Braver. Que eles fizeram o campeonato lá, tudo, eu tive a oportunidade de narrar. E, cara, foi um momento, assim, absurdo, maravilhoso, tá ligado? Eu posso estar viajando aqui, mas eu acho que esse game ele tem uma chance de, quando ele sair, ele transcender, né? Tipo, não só Brasil, mas o mundo afora. E quem sabe a gente vê ele até, sei lá, numa Evo da vida, né? Aí que tá. Ele já apareceu na Evo do ano passado. Sim. Teve lá o painel indie, né? De mostrar os indies. Ele foi mostrado. De todos os jogos que foi mostrado no ano passado, pra mim, ele era o que tava mais com cara de produto finalizado. Uhum. Porque, de fato, ele já tá bem polido, Bem né? avançado já. E eles divulgaram no Twitter, acho que semana passada, que eles vão estar na Evo de novo. Só que eles não vão conseguir ir presencialmente, mas a publisher deles vai estar lá presencial com o stand do jogo pra galera jogar. Isso é perfeito. Então, assim, Justin Wong já jogou. Uma galera de influenciador de jogo de luta da gringa já jogou. Acho que tem um podcast de um brother que eu esqueci o nome, o Justin Wong e o Maximilian, que é o R3, né? Eu não lembro o nome exato do podcast deles. Eles falaram de jogos indie, o Justin Wong puxou Pocket Bravery, sabe? Pra falar. Então, assim, é um jogo que já tá ali na boca da galera. Acho que os gringos dando uma olhada no jogo, falam, tá, o Pocket Bravery do Brasil, os caras já vão saber que jogo que é, tá ligado? Isso é ótimo, cara. Não há uma coisa tipo, o que é isso, sabe? E sim, mano, o jogo tem muito potencial, cara. Eu não tô sendo. Talvez eu esteja sendo clubista, né? Mas assim, sem querer ser muito clubista, o jogo tem potencial no sentido que ele é feito com muito esmero,
né? Mas ele tem todos os elementos que a galera de jogos de luta no normal curte, e ao mesmo tempo tem coisas diferentes, eles trabalham pixel art de uma forma diferente. Cara, eu tô muito no hype pro lançamento do jogo, cara. Eu já tô com o campeonato anunciado, nem lançou o jogo, já tô com o campeonato recorrente anunciado, um monte de coisa. Eu acho que qualquer pessoa que gosta do estilo, né, vê esse tipo de jogo, né, vê o trailer do jogo, vê a maneira, a arte dele, vê a maneira como ele funciona, que eu passei ele na BGS também, né, do ano passado. Uhum. E, tipo, ano passado ele já tava, pra mim, tipo, quase que finalizado ali. Não vi nada ali, É, ali que, assim, tipo, só que eu sou casual, né, tipo, não, claro que eu não... não, mas ano passado, na minha visão, já tava na mão de ser incluso, porque ele tava. Porque assim, ele. Do jeito que o jogo tava ali, ele tava. Assim, se ele só implementasse os bonecos que faltasse, colocasse o online e balanceasse, putz, já era possível lançar. Só que os caras querem fazer o bagulho top. Então, assim, Exato. o que já era muito bom ano passado, agora se você pegar a demo na Steam que tem, cara, já tá melhor ainda. E Entende? Tem mais coisa ainda. Então, assim, tipo, ok, vai demorar, mas a gente tá vendo. Eu acho que o principal é isso, tá ligado? A gente vê o que tá rolando. E era um dos produtos com mais cara de finalizado que tinha ali na BGS, como você mesmo falou, né? Na BGS sim. Na Eu BGS testei sim. muita coisa lá e era muita coisa ainda, tipo, inicial, tá ligado? E tinha muita coisa de estudante também, né? Tinha também. Mas eu acho que de acabamento eles eram que tava com mais cara de acabado, mas também foi que a gente. Cara de acabado parece que tá mal, né? Não, não, Cara de finalizado, exato. mas é porque foi o que a gente falou, né? Eles já estão há muito tempo trabalhando, eles já têm um baita de um know-how, seja profissional mesmo, ou seja de hobby. O Anderson mesmo, ele tem todo um know-how de época de Mugen que ajuda ele a fazer as paradas melhor, né? Que ajuda a ter uma visão diferente da coisa. Toda a equipe reunida com os caras, você vê que os caras é muito competente no que eles fazem, né? Tudo muito organizadinho, né? Então é por isso que a gente olha e fala, putz, está praticamente finalizado, né? Sim. Inclusive eu faço aqui até a proposta, né? Se eu conseguir aqui do jogo, né? Quando ele for lançado, né? Já convido você para vir aqui no programa pra gente falar só sobre Pocket Bravely também. Demorou, mano, demorou. É que Street Fighter 6 saiu recente, né? Mas 2 jogos que eu adoro falar é Pocket Brave e Samurai Shodown. Só chamar. Demorou. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E agora eu queria voltar aqui pro Street Fighter 6, porque tem um outro assunto que eu queria conversar contigo, e agora é um assunto até polêmico, né? Que gerou umas certas polêmicas na galera. Eu acho que talvez você já saiba o que é, né? Ah, Que é o famoso controle moderno, né? tá, uma opinião curta. Uma opinião curta. É incompetência de quem não consegue ganhar de jeito nenhum. Essa é a resposta curta. É choro, mas assim, engraçado que vai sair, a gente tá gravando isso na segunda, né? Não sei quando vai sair o podcast em si, Vai demorar um mas, pouquinho. ó, vou dar a data que vai sair. Exatamente no dia 28 de junho, saiu um vídeo no canal, eu fazendo uma análise, entre aspas, até de viés psicológico, filosófico, do que eu acho que porque esse povo fica chorando, né? Então, assim, eu acho que isso é muito. Eu falo do choro, da incompetência, que tem envolvida também de comodismo e tudo mais, mas esse conflito geracional que tem sempre quando alguém tenta fazer uma coisa nova é muito de medo dos caras de literalmente sair da caverna, tá ligado? Eles têm uma realidade, os jogos de luta têm um status quo que nunca mudou, né? Ou mudou muito pouco, que é essa parada de os comandos, né? Você fazer uma meia-lua para ser Hadouken, essas paradas assim, sabe? Uhum. E aí vem, agora sai um Hadouken com um botão. Olha que absurdo. Cara, não é absurdo. Você tem. Hoje, o jogo de luta ele precisa
ter mais gente jogando. Pô, Street Fighter V, com todos os defeitos dele, é o Street Fighter que mais vendeu na história. Sim. Ele vendeu mais do que o Street Fighter 2 de Super Nintendo. Pra você ver, com né? com todos os problemas que ele tinha. Cara, e foi o quê? 8 milhões, 7, 8 milhões de cópias que o Street Fighter V vendeu. Cara, só no primeiro fim de semana, Street Fighter VI registrou mais de 1 milhão de jogadores. Só no primeiro fim de semana. A quantidade de gente que eu vi, que não é apegada com jogo de luta, mas enaltecendo a questão do controle moderno por simplesmente falar isso. Eu tenho uma dificuldade de fazer os comandos lá, eles simplificaram os comandos para mim, ficou melhor. Então atraiu um pessoal que não tinha o hábito e não tem o tempo, ou não tem a disciplina, não tem nada para conseguir ficar lá aprendendo a execução, e na minha opinião, a execução é a primeira barreira que um cara que é mais casual tem para começar a se dedicar mais pro jogo de luta. Porque o cara vai tentar fazer um negócio, erra. Aí o cara pula, vou fazer o Shoryuken, erra o Shoryuken, o cara vai se frustrando. E aí o cara larga. Sim. Então, aí os comandos modernos, ele pula essa primeira parte da frustração, que é a execução, e o cara já parte para aprender o jogo em si, posicionamento, antiaéreo, reação e tudo mais. E não é tão fácil assim jogar no controle moderno que nem o povo fala. É por isso que o nome do controle é moderno e não simples, simplificado, casual, enfim. E também tipo, eu me coloco no meio dessas pessoas. Foi uma das coisas que eu mais elogiei na minha review de Street Fighter 6, foi o controle moderno. Eu até comentei com uns amigos meus, eu falei, Tekken e Mortal Kombat que se cuidem. Eles precisam ter algo, não vou dizer algo, um controle moderno também, mas eles precisam ter algo para chamar a atenção dessa galera, para eles serem atrativos, porque o que Street Fighter 6 fez, na minha visão, é algo revolucionário dentro dos jogos de luta, né? Porque o que eu penso, né? Como você mesmo falou, não é só você apertar o botão e sair o comando e está tudo resolvido. Você tem que saber a hora exata de fazer isso. A partir do momento que você tem uma facilidade para isso, você pode se concentrar em outros aspectos. Qual que é a melhor hora de usar um Shoryuken? É agora. Então eu vou lá e uso. Eu não preciso fazer um comando complexo para correr o risco de errá-lo. Sim. E não conseguir acertar o time da parada lá do jogo. No caso dos controles modernos do Street Fighter, talvez ele tenha sido a primeira grande franquia a, entre aspas, institucionalizar, canonizar esse estilo de controle de forma a ser utilizado até no competitivo. Porque facilitador de comando existe desde a época da série Versus, né? Sim. O The King of Fighters do PlayStation 1 tinha um comando para você soltar poder no L1, R1. Exato. Mas assim, o estilo de comando, ou seja, você aperta um botão só sai um combo, um botão para especial. O próprio Power Rangers Battle for the Grid tem isso. E tem outros jogos que tem essa questão. Eu acho que o Street Fighter a gente chama a atenção por ser Street Fighter. Sim. Né? Por ser Street Fighter. Então é por isso que gera essa coisa da galera se impressionar, alguns reclamarem e tudo mais, mas da galera que reclama é o que eu falei, né? Para de chorar que o resultado acontece, né? Eu adorei poder jogar de Gaio, que eu nunca. É um personagem que tem um estilo de comando que eu nunca consegui lidar com eles. E agora eu consigo jogar com ele. Né? Fora que mesmo de Gaio não é simples que nem o povo fala. Não, agora eu vou poder fazer flash kick com o botão. Não, meu amiguinho, você tem que ficar segurando para baixo por um tempo. Exato. É isso que a galera não entende, né? Por exemplo, você vai jogar com um cara que você sabe que tem um Shoryuken muito forte, você não vai pular em cima desse cara que vai ter uma boa reação de Shoryuken. Certo? Beleza. Pô, você sabe que o cara com um botão, ele vai poder fazer um Shoryuken. É quase o mesmo princípio do cara ter uma boa reação. Pra que você vai pular? Pra que pular desnecessariamente? Meu Deus, o Zangief... Por exemplo, o Gaio, quando você tá enfrentando o Gaio, você vê o Gaio abaixadinho, você não vai pular no Gaio porque vai vir flash kick. Por que eu vou pular num Gaio de controle moderno abaixado? Por que eu deveria ter essa possibilidade também? Não, é o mesmo princípio. Zangief, meu Deus, pilão com um botão. Primeiro de tudo, por que você tá na distância para tomar um pilão? Seja o estilo de controle que for. Você tá jogando de Zangief? Fica lá do outro lado da tela spamando magia, irmão.
Você não tem que estar no range pro cara, na distância certa pro cara te acertar o pilão. Então, assim, as pessoas abstraem esse tipo de coisa, abstraem a necessidade de você saber jogar, literalmente, assim, se você saber fundamento de jogo de luta, pra justificar querer banir. O que mais me irritou foi aquela galera querer banir, mano. Porque a gente tá falando de aspecto de jogo, né? Mas a quantidade de pessoas com algum tipo de problema motor, seja ele causado por qualquer motivo que seja, pessoal cego, né, deficiente visual, que somado com as opções de acessibilidade que o jogo tem, que são maravilhosas, com o controle moderno, cara, esses caras vão conseguir cada vez mais jogar de igual para igual para os outros. E aí você vai ficar pedindo para banir, para fazer uma liga separada para quem tem problema motor? Irmão, pelo amor de Deus. O meu problema é isso, tá ligado? A galera vai ficar tão abalada com essa questão do controle moderno que eles que eles chegam a ser preconceituosos, tá ligado? Pra justificar o abalo delas, tá ligado? Você que é muito mais fácil ela pegar e falar, pô, não sei jogar. Tudo pra não falar que não sabe jogar um joguinho de luta. A empresa ela faz uma mecânica para trazer inclusão e a galera quer pedir por exclusão. Vai entender. Exato. Aí depois reclama, não tem gente nova no jogo de luta. Claro, quando entra gente nova, você fica. Você tá jogando com controle zoado. Você tá usando o boneco quebrado. Mano, você quer falar até a roupa, até a cueca, a roupa de baixo que a pessoa tá usando, mano. Isso aí é aquela mesma galera que lá nos anos 90, não sei se já aconteceu com você, mas que você ia jogar e falava, olha, não vale dar Hadouken, não vale pegar tonto. Não vale pegar ponto, não vale bater enquanto tá tonto. Isso. Essa mesma galera. É a mesma galera que fica criando regrinha. Esse assunto me revolta. eu começo a falar, eu começo a me exaltar. Minha esposa já até deu um feedback. Amor, você participa dos podcasts, mas você fica normalmente você fica muito nervoso. Seja mais feliz. Cara, se pegasse, sei lá em 2017, 2018, até 2019, fosse falar de Resident Evil, fosse falar de Resident Evil 7, ou até mesmo do 2 Remake, você ia me ver bem puto, cara. Porque mano, o tanto que eu briguei naquela época com essa galera que falava que aquilo não era Resident Evil, você não tá no gibi, cara. Não, e isso porque eu sou... isso porque hoje em dia eu tô mais... eu tô mais calmo. Depois, quando você tiver a oportunidade, pergunta pro Julinho como é que eu era no passado, na época do YouTube. Você é louco, mano. Nossa senhora, eu era muito nervoso, mano. Poucas ideias, né? Nenhuma ideia. Não era nem poucas, era nenhuma ideia. Ideia? O que é isso? Não. Não, cara. Você é louco. É porque assim, o YouTube, dependendo do público que você alcança, porque eu vejo que na Twitch é um pouco menos. Mas, cara, e não é preconceito com plataforma, não. É uma diferença que eu realmente vi. Eu não vejo isso na Twitch. Agora, no YouTube, cara, o que você atrai de tranqueira, às vezes, pro canal. E assim, não é. Você fala, mas você não respeita a opinião do maluco. Cara, isso não é opinião. Não é nem questão de se o cara vem com um embasamento, se o cara apresenta um argumento válido, tudo bem, você aceita, mas se o cara. Você pode não concordar com o cara, mas você respeita a opinião do cara. Mas se o cara vem, na verdade, com desinformação, ele fala uma coisa que não existe, e justifica aquilo pra dizer que aquele negócio é ruim, isso tá errado. Aí você vai tentar desmentir e o cara não aceita. Ou já vem com ofensa, né? Já vem com ofensa, né? Então, ofensa não é opinião, né? Não, de longe não é, né, cara? Então. É complicado. E quando você vê uma desinformação, e se você sabe a informação correta, você corrige aquela informação. Mas muitas vezes a pessoa não aceita, né, cara? Não. Ou se você esfrega a obviedade na cara da pessoa, ela fala que você é Nutella. Eu sou Nutella. Mano. Um outro exemplo que aconteceu comigo foi quando eu fiz live do God of War de 2018, na época do lançamento dele. Né, cara? E aí vinha a galera via que eu tava me divertindo com o jogo, aí vinha falar, você tá se divertindo com esse Kratos Nutella aí. Nossa. Puta que pariu. Era o ban sem nem pensar duas vezes.
O foda é que, assim, tem umas franquias que você nem consegue, não dá pra jogar Não dá. de maneira pública, digamos assim. Não dá, cara. Eu lembro que, por exemplo, Resident Evil mesmo, que eu comentei contigo, eu joguei o 7 em live, né? Uhum. Foi divertido e tal, mas gerou esses estresse. Quando foi pra sair o remake do 2, eu pensei em fazer live dele. Só que aí o que eu fiz primeiro? Eu fiz live do clássico. Falei, não, gente, vamos aqui relembrar o clássico pra fazer as comparações, pra jogar o remake do 2. Cara, ainda bem que eu fiz isso, porque aí começou a aparecer uns caras lá, falar, nesse tempo a franquia era boa, hoje em dia olha o que eles estão fazendo, e não sei o que, esse remake vai ser uma porcaria e tal. E aí aquela coisa, discussão, bate-boca, eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou curtir o meu game aqui offline mesmo, na minha, sem Uhum. se estressar. Porque com essa galera aí, não dá. Não, cara, às vezes os caras tiram até o clima da gente de, sei lá, de se Sim. divertir com uma live, de se brincar com o jogo. Esse é o ônus da gente ser criador de conteúdo, né? É, Às vezes a gente deixa de aproveitar a parada porque vê a galera não deixando você aproveitar a parada. Aí nessas horas é melhor você pegar e você fazer separadinho mesmo, sem vínculo com nada. Foi o que eu fiz com Ghost of Tsushima. Eu acho que se eu não tivesse. Eu acho que se eu não tivesse tentado jogar Ghost of Tsushima em live, eu não teria terminado Ghost of Tsushima. quando é exclusivo de uma plataforma, é ainda pior, porque aí. Que aí tem console war, essas É, putaria toda. eu vi um amigo meu jogando Ghost of Tsushima em live, na época eu tava jogando também. E aí tem um cara lá na live dele que é caixista, né? E o Uhum. cara chegou e falou: teve downgrade. Tipo, foda-se. Mas tipo, só fala isso. Se o jogo sair pro Xbox, aí o jogo passa a ser bom. E o foda é que a gente fala assim, mas assim, é vice-versa, né? É a mesma coisa, se eu estiver jogando, por exemplo, jogando Halo, pode Mesma aparecer coisa. alguém falando, Halo é genérico, aí você vai ver o console de preferência do cara. Enfim, Qualquer i- plataforma vai ter seus fanboys. ismo é uma bosta. E tem ismo com jogo de luta também. Nossa senhora. Nem fala, né, cara? Agora, eu até conversei com isso com o Julinho, né? E ele também comentou isso várias vezes na live dele, né? O tanto de gente aí falando que Street Fighter morreu no 2. Não, o clássico KOF morreu no 2002, né? É, O KOF deveria ter gráficos de Guilty Gear. sendo que aquele E a pessoa estilo. não joga Guilty Gear, mas tudo bem. É, e aquele estilo de arte, eu nunca joguei Guilty Gear também, né? Mas eu joguei o Dragon Ball Fighters, né? E eu Uhum. sei que aquele estilo de arte, não só o shade em si, mas aquele jeito, aquele trejeito, é uma coisa que até então só via Arc System fazendo. Só a Arc System faz desse jeito, na verdade, né? Ela faz uma parada, sei lá qual é a técnica exata que ela faz, mas é absurdo assim o que ela faz. E eu conto, e assim, KOF 15 já morreu uma renca de vezes nesse um ano e meio que ele lançou, né? Nossa, todas, agora KOF 15 morre. Aí eu vou lá, toda quinta-feira eu ligo no YouTube, tem um campeonatinho lá pra assistir. Oxe, mas não tinha morrido? Morreu, mas O passa povo, bem. o povo ama matar jogo de luta, cara. Nossa senhora. Morre, mas passa bem, né? Às vezes, assim, eu não conheço. E assim, eu não conheço. Eu tô para ver uma comunidade que odeia tanto o gênero que se diz fã, que nem a comunidade de jogo de luta, cara. Eu tô para ver gente que odeia mais jogo de luta do que o fã de jogo de luta. E qual é o Juro pra sentido você. disso, né, cara? É um ismo, tá ligado? O cara tem a franquia de preferência, só ela presta, nenhuma outra presta, e ela tem que ter a hegemonia em cima de todas as outras. É o preciosismo, é o meu, é só meu, não pode ser de mais ninguém, tá ligado? Freud explica. Mas o Julinho ele falou muito bem disso nas lives dele, também aqui no podcast, e eu concordo com ele. E muitas vezes isso vem da pessoa que não tem, sei lá, a oportunidade de jogar um jogo novo, né? Às vezes, porque Uhum. jogo é caro também, a gente sabe que nós vivemos num país que a economia é uma porcaria, o jogo é caro, né? Pra caramba. Ter a plataforma que rode aquele jogo também não é fácil. Uhum. Então, assim, tipo, muitas vezes a pessoa ela só tem mesmo a oportunidade de jogar o antigo, porque o antigo é fácil dela obter. Ela pode, sei lá, piratear, ela pode. E não precisa de um hardware extremamente alto para poder jogar aquilo. Então, ela Uhum. faz o quê? Ela defende aquilo que ela pode jogar
e exclui aquilo que ela não pode, meio que como uma defesa pessoal. Pra Sim, ela, sim. pra ela se sentir bem. Falar, que bom que eu posso jogar o que é bom e aquilo que eu não posso, aquilo não presta. Ah, fica aí vocês com esses jogos ruins aqui, que é bom mesmo esse jogo do passado. Sim, eu penso que é totalmente isso. A questão da nostalgia bate muito também na questão do acesso, né? O acesso ele é limitado, né? Então a pessoa tende a valorizar o que ela tem acesso. Que o guardada aí né, a gente pensando numa questão social, até, digamos assim, não está errado a pessoa pensar assim. Pelo contrário, eu acho que é importante você valorizar o que você pode ter, mas não em detrimento a outra coisa, né? Diminuir uma coisa para valorizar o que você tem. Você pode se divertir com todos, ou você pode pelo menos ficar feliz com quem pode e tá se divertindo com uma parada que talvez você não goste ou que você não tenha acesso, né? Ei, que bom que uma franquia que você goste, que bom que ela tá continuando viva nos dias de hoje, né? Talvez Exato. mesmo que você, sei lá, não se agrade muito com aquilo, mas, pô, legal, tá indo pra frente, vai fazendo novos fãs. Continua. Exato. Tem É, gente nova, tudo. É estranho as pessoas não se incomodarem com as outras sendo felizes, tá ligado? Ah, eu tô feliz com o meu joguinho. Ah, mas esse jogo é um lixo. Mas eu gosto. Não, mas você não pode gostar. Mas é muito estranho pra mim isso, na verdade. eu também acho isso, cara, mas sei lá. É, é o que eu costumo pensar agora, né? Ah, mano, quer saber? Eu vou criar meu filho pra ele não ser assim. Por favor, né? Meu pensamento tá esse agora. A vantagem de ser pai é essa, tá ligado? É, por favor, cara, é uma geração que tá muito complicada, essa geração de internet aí, pelo amor de Deus, cara. Não, mas quem faz isso é os velhos, o Alfredo. Não é nem tanta molecada mais nova, tipo 10 anos, 20 anos mais nova que a gente, não. É os velhos paia da nossa idade. Tem uns que. A molecada de 10, 20 anos mais nova que a gente, elas têm problemas um pouco mais graves, digamos assim. Mas essa parada de ser velho paia, é nós que é velho paia que tem isso, tá ligado? O cara que, sei lá, teve. É que assim, eu também tenho uma teoria a respeito disso, que é o seguinte: o cara ele tem aquela nostalgia daquela época, ele acha que tudo era melhor naquele tempo, que hoje em dia nada presta, mas na verdade, bem na verdade, é porque ele lembra de um período que ele não tinha preocupação com a vida, ele não tinha conta para Exato. pagar. A única coisa que ele tinha que fazer, ele não tinha que aguentar chefe, ele não tinha que aguentar nada Uhum. disso. A única coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que ir para a escola. Era isso. Depois chegava da escola, era o dia todo jogando videogame. Fazia pros mais caxias, era faz a lição, Faz a lição de casa, e aí. estuda pra prova, essas coisas, mas é do resto do dia todo livre pra Não, fazer. mas é isso. As pessoas elas não têm nostalgia necessariamente do jogo. Elas têm nostalgia da época que elas viviam e o jogo é uma representação dessa época, Sim. né? Essa foi uma das resoluções, entre aspas, que eu cheguei com relação a esse assunto, que meio que me deixou mais ok de não ficar martelando, tá ligado? Beleza, você quer ser feliz? Beleza, vou jogar aqui, seja feliz aí com o seu antigo, eu vou jogar. Ah, mas eu não, tudo bem, vai lá, vô, já tomou seus remédios? Vai lá tomar seus remédios. Eu tô assim. Mas é o correto a fazer, cara. Ah, que senão a gente estressa com coisa desnecessária. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro agradecer a sua presença aqui no bate-papo aqui. Espero que para ti tenha sido uma boa experiência, como foi para mim. Acho que a gente conversou sobre bastante coisas legais aqui, sobre diversos assuntos que eu ainda não tinha tratado aqui no podcast. E eu vou deixar o microfone livre aqui para você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu. Oh, valeu, mano. Primeiro eu quero agradecer demais o convite. Eu sempre fico muito honrado e envaidecido. Falar difícil, né? Não, mas para mim eu sempre fico muito contente assim com os convites para poder falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é jogo de luta, que literalmente mudou minha vida, mas não só a questão de criação de conteúdo, essas coisas assim, mas a forma de eu ver o mundo me ajudou, essa questão de jogo de luta me ajudou. Aquela parada, pode parecer meio óbvio, mas aquela coisa do ser melhor amanhã do que eu fui hoje, tá ligado? Agradecer mais uma vez o convite
E para o pessoal que quiser acompanhar, eu tem 3 vezes por semana em youtube.com/diorod, falando, tem um pouquinho de gameplay, tem vídeo opinativo, tem umas listinhas, tem react, tem de tudo um pouco. E eu também faço live na Twitch, que é twitch.tv/diorod1, que ali eu jogo bastante jogo de luta, mas eu tento jogar umas coisinhas diferentes também de vez em quando para fazer um detox de vez em quando. Fora que o Diorod já jogou Resident Evil 6 com o Julinho. Nossa, não me lembra disso não. Meu Deus, que jogo bosta, velho. Eu sei, cara. Eu sei. Nossa senhora, mano. Eu jogava os bagulho. Meu Deus. Nossa, enfim. E eu joguei o 5 com o Julinho já também. Sim. Antes da maratona, eu zerei Resident Evil 5 com o Julinho em live. Esse aí foi uma experiência melhor. Foi menos pior, né? Mas é isso, cara. Galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. E também estamos no YouTube. Fomos recentemente para lá, vocês pediram, nós fomos. Então se inscrevam, deixem sua curtida, ativem as notificações. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.